aqui no VHT, no ar pra você. Um beijo para todos os nossos apaixonados de plantão que já estão ligadinhos aqui. Hoje o bate-papo promete. Você tá preparado para descobrir hoje o que é a programação neurolinguística? Se você não conhece do assunto, hoje a gente vai conversar com ele que entende tudo. Ele já foi cantor, já foi caminhoneiro, dirigiu pelas estradas do Brasil, conheceu a PNL, que é a programação neurolinguística, e mudou a sua vida. Ele vai contar um pouquinho aqui pra gente, recebendo hoje Henrique Borges. Seja muito bem-vindo! Bom dia, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade, Bárbara, pessoal da equipe. É um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, para que a gente juntos, né, que a gente possa crescer, enfim, levar informação de qualidade para vocês. Como que a PNL entrou na sua vida? Daqui a pouco a gente explica o que é direitinho para as pessoas, mas eu quero primeiro saber você um pouquinho. Como é que entrou na tua vida? Você era cantor, viveu algumas questões e aí a PNL apareceu para te resgatar. Conta pra gente um pouquinho. Legal. Bom, a PNL ela surge na minha vida de um momento difícil que eu estava passando, né? Eu era cantor, como você acabou de apresentar, e eu acabei desistindo dos meus sonhos. Eu digo que eu me sabotei por não ter, assim, alguém que me direcionasse ou que me ensinasse a forma certa de pensar. Então, eu acabei desistindo da música, que era a minha maior paixão, meu maior sonho. Eu acabei dentro de um caminhão. Trabalhei 5 anos no guincho pesado. Para quem não sabe o que é caminhão, guincho pesado, é aquele guincho que guincha, que reboca outros caminhões, ou que descapota aquele caminhão que capotou na estrada, ou aquele carro que caiu na ribanceira. Eu era esse cara. Eu trabalhava com isso, trabalhei por muito tempo e gostava muito disso. Inclusive, eu sinto um pouquinho de saudade de vez em quando de dirigir aquelas máquinas maravilhosas. Uhum. Mas eu, depois de 5 anos de trabalho, percebendo que eu estava expondo muito a minha vida, correndo muitos riscos, eu pensei, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Sabe quando você está naquele transe tóxico, que você vive um negócio e daqui a pouco você tem um estalo e fala, mas por que eu estou dentro desse relacionamento ruim? Por que eu estou dentro dessa amizade que não me valoriza? Por que eu estou dentro desse emprego que me humilha? Porque eu tive esse estalo. Falei, cara, eu preciso ir embora. Aí saí do meu trabalho em busca de ter um relacionamento, de me casar, de ter uma família, né? Porque eu trabalhava 15 dias, 24 horas por dia para folgar 1 dia, 2 dias. Então era bem puxado. E eu comecei a perceber que eu não estava na direção certa daquilo que eu queria. E eu comecei a ler um livro. Um livro que falava assim, trabalhe 4 horas por semana. E eu pensava, cara, não pode ser possível eu trabalhar 4 horas por semana, mas eu trabalho 24 horas, 15 dias direto? Não deve ser possível. E comecei a entender que eu tinha muitas dificuldades. Mas lendo esse livro, acompanhando esse livro, encontrei uma namorada, comecei a namorar com ela, noivei e casei. Quando eu casei, eu levei todas as crenças, os valores, os costumes que eu tinha da minha casa, que eu tinha aprendido com meu pai, com a minha mãe. E a minha esposa, ela trouxe todas as crenças, os costumes, os valores que ela tinha da casa dela. E nesse momento é a hora que existe um choque, quando a gente pensa de um jeito e o outro pensa de outro. Não que isso seja impossível de reverter, a gente pode reverter, desde que a gente alinhe a mentalidade. Então, eu trouxe todo aquele pacote de programações que vem aí da programação, né, neurolinguística. As programações que eu trouxe com as programações que ela tinha, começou a gerar muito conflito entre a gente. E ela me deu um checkmate. Ela falou assim, ó, ou você muda como você é, os seus jeitos, as suas maneiras, tudo o que você faz, ou a gente não vai dar certo junto. Porque, por exemplo, eu aprendi com meu pai que homem não grita com mulher, homem não xinga mulher. E naquele momento eu tinha essa programação. Eu não era aquilo, mas eu fazia aquilo. Ela falou, ó, você precisa mudar. Aí eu comecei a pesquisar na internet, poxa, como que eu faço para mudar minha mente? Como que eu faço para reprogramar, né, esses comportamentos? Que não, isso não sou eu, isso é o que eu faço. Entende? Aí comecei a entender, cara, estudando programação neurolinguística, como eu fazia para mudar a minha mente. Aí me inscrevi num curso, parcelei em trocentas vezes, que era caro, né? E na época eu tinha acabado de sair do caminhão, não tinha um salário fixo ainda. Beleza. E fui estudar esse troço. Assim que eu saí da formação, eu já tive uma transformação gigante. E as pessoas começaram a perguntar, mas
como é que você está fazendo para ser diferente se você era de um outro jeito? Aí eu comecei a ensinar um pouquinho do que eu sabia para as pessoas, para que elas pudessem aprender também. E ensinando, a gente começou a criar uma legião de pessoas que queriam mudar a própria vida. Porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente só muda se a gente quiser mudar. Eu não tenho como mudar você. É verdade. Então, eu comecei a ensinar o que eu sabia, não dizendo assim, faz o que eu faço para ter o mesmo resultado. Isso é o que eu faço, e se fizer sentido para você, você faz. E as pessoas começaram a adorar esse negócio. Aí veio o quê? A pandemia. Aí veio todo mundo ficou fechado. Foi na hora que as pessoas mais precisaram, né, de inteligência emocional, de saber lidar com o marido, que às vezes só ficava 2, 3 horinhas por dia, ou na noite, na verdade. Ficavam 24 horas juntos. Ficavam 24 horas juntos. E falou assim, agora parece que eu tô perto de alguém que eu não conheço. Ou aquela sensação de que a qualquer momento poderia acontecer algo ruim com alguma pessoa. A PNL veio para isso. A gente usou muito a PNL em relação à questão terapêutica, para dar alívio para as pessoas durante a pandemia. E durante esse aprendizado, nós tivemos mais de 20 mil alunos. Uau. Fizemos um faturamento também, porque é a lei do dar e receber. Quando você dá muito, você recebe muito. Fizemos um faturamento de mais de R$1,5 milhão na internet. Uau. Então, a PNL surge nisso. De eu mudar a minha própria vida e, pelo exemplo, eu comecei a carregar outras pessoas, a indicar outras pessoas o que eu fazia para que essas pessoas pudessem obter os mesmos resultados. Você acha, por exemplo, que hoje as pessoas elas buscam no outro essa questão, por exemplo? A gente vê muitos influencers hoje que ostentam, que mostram uma vida uau. E aí a pessoa quer seguir aquela pessoa porque ela quer ter aquela vida que ela não consegue ter. Isso ainda é um chamariz muito bom para as pessoas elas olharem o que elas não têm e elas desejarem isso e elas se inspirarem naquela pessoa. Você acha que isso foi algo que chamou esses alunos, essas pessoas falaram, caramba, eu quero ser igual o Henrique? Vamos lá. Primeiro, quando eu comecei, eu não tinha nada. Né? Não tinha nada, porque eu tinha acabado de sair de uma profissão que não é tão bem reconhecida. Então, eu não tinha nada. O que eu tinha eram os bons hábitos. Os bons costumes que eu estava começando a construir. Então, nem todo mundo vai atrás do influenciador só em busca de dinheiro e riqueza. Às vezes a pessoa realmente quer transformar o casamento dela e ela nem valoriza o dinheiro. Ela valoriza realmente quem está do lado dela. Então, tem sim, e isso é muito importante falar, porque esse chamariz de estar bonito, de estar no carrão, de estar bem vestido, isso é a primeira porta. Porque nós somos seres visuais, né? A gente gosta do belo. Se não fosse assim, você não veria bem produzida, com uma make, um relógio legal, sabe? Isso chama atenção, mas depois, durante o processo, se a pessoa conhece o seu coração, sabe da tua essência, ela vai te seguir pelo que você é. Mas sim, as conquistas, elas inspiram as pessoas. Porque eu também fui inspirado por muitas outras. Agora, a gente tem que tomar cuidado com aquele influenciador que ele está te levando para o mundo da aposta, do joguinho. Gente, toma cuidado com isso, porque isso não enriquece você, enriquece a casa de aposta. E às vezes a pessoa perde ali o salário, o dinheiro que ele tinha para comprar a mistura da família num jogo que com certeza ele não vai ganhar. Só que pela ganância e a direção e a mentalidade errada, essa pessoa se envolve com o movimento de investir o recurso da família em um movimento que é contra a família, que é a aposta. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente segue, porque, gente, de verdade, nenhum jogo de aposta vai fazer você prosperar, vai fazer a casa prosperar. Você coloca R$20 e isso vai voltar 100. Aí daqui a pouco você já gastou 180. Porque é um jogo de dar e volta muito rápido. Então tem que tomar muito cuidado com jogo de aposta, tem que tomar muito cuidado com promessa de investimento dinheiro fácil, rápido. Né? Dinheiro fácil. Não existe, gente. Se existe, eu quero aprender. Eu também. Vende o curso pra gente que a gente compra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, respondendo a sua pergunta, com essas pessoas que influenciam os outros a investirem o seu dinheiro em forma rápida, que pode ser que exista, pode ser. Não vou limitar, né? Pessoas que têm essa capacidade.
Mas, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de movimento. Mas, para negócio, é muito importante o teu visual, como você se veste, você tá bonito, você tá bem vestido. O Léo aqui tá caracterizado como um filmmaker. É o como representa, né, a personalidade dele, o movimento dele. Então, repetindo, as pessoas, se você, por exemplo, quer começar a influenciar, quer montar o seu próprio podcast, você quer se tornar um mentor, um treinador, você tem que entender que você precisa, na tua condição, se vestir da melhor forma que você pudesse. Como se você fosse para a igreja. A gente vai sempre entregar o nosso melhor dentro da igreja. A gente sempre vai bonito, ou num casamento. A mesma coisa acontece na hora de uma venda, na hora de uma negociação. Você tem que ir bonito. Então, respondendo, isso sim, gera impacto. Agora a gente tem que entender quem a gente segue. Porque as pessoas usam isso para manipular os outros, que tem uma vida extraordinária, que pode ser que seja uma vida extraordinária, mas que para aquela pessoa que está começando, ela não visualiza como ela pode ter essa vida. E às vezes ela vai pelo caminho mais rápido, mais fácil, que não é o caminho certo. Sim. Então, quando você for seguir alguém na internet, você precisa entender se essa pessoa está te ensinando qual que é o passo a passo para enriquecer. Não solução fácil. Primeiro passo a passo. Eu preciso entender qual que é a mentalidade de alguém próspero. Quais são os hábitos que essa pessoa tem? Quais são os ambientes que ela frequenta? Quais são as amizades que ela tem? Quem são os mentores dessas pessoas? E o que ela faz de verdade com o dinheiro dela? E não é no jogo de aposta. É verdade. Até semana passada saiu uma notícia que um desses influencers que divulgava os joguinhos e tal, ele comprou uma Ferrari que era exclusiva, assim, tem acho que 3 modelos no mundo todo, e ele comprou de uma pessoa, né? Não comprou da própria Ferrari, que a Ferrari só tem uma aqui no Brasil, né? Então, para você comprar, você passa por um crivo. Não é assim, eu tenho dinheiro, vou lá comprar. Não, tem todo um crivo. Então, esse influenciador comprou de uma outra pessoa. E a Ferrari, eles ficam de olho nos clientes. A Ferrari entrou em contato com a própria Ferrari, porque queria saber por que vendeu para ele. Porque ele não condizia com os princípios da marca. E fizeram... eu não acredito que isso possa acontecer, mas queriam que ele devolvesse a Ferrari, que eles não aceitavam que ele dirigisse a Ferrari por conta que era divulgador de apostas e de joguinhos, enfim. E agora estão nessa briga, porque a própria marca não vê o influenciador como uma pessoa confiável. Então, você vê que como essa questão da marca também pode influenciar, né? A gente está aqui dentro de um ambiente extremamente de empreendedores e empreendedoras, né? E a PNL, ela pode ajudar, por exemplo, as pessoas que estão empreendendo, ou até mesmo as pessoas que não estão no caminho legal e querem ter uma autoridade no mercado. A PNL pode ajudar a trabalhar os bloqueios, os medos, mudar até mesmo a questão caráter assim, da pessoa? Vamos lá. Respondendo a primeiro comentário, em relação a você associar a tua imagem a uma marca. Existem várias marcas, e você pode pensar em várias agora, que você não usaria, porque você sabe que pessoas que não são de bem usam. A gente cria um bloqueio de usar a marca. Posso citar algumas, mas não vai ser o caso. Então, a mesma coisa acontece contigo. Se você se envolve em algum movimento contrário, por exemplo, eu que, na visão dos meus alunos, eu sou um cara responsável, criativo, alguém que doa muito. Imagina se eu me envolvo num movimento desse. A visão que as pessoas têm sobre mim, ela vai ser distorcida. Ela vai ser aniquilada. Então, a mesma coisa você. Imagina alguém que você admira muito. Essa pessoa, na sua mente, existe uma distância. Essa é a percepção que você tem dessa pessoa. Existe uma distância para você chegar onde ela está. Essa distância é imaginária, ela não existe. Ela é uma percepção de realidade. Então, o trabalho das marcas é criar uma percepção de realidade, é criar uma percepção de que algumas pessoas podem isso e outras não. O que diferencia um relógio caríssimo de um relógio que vem um relógio mais simples? É a percepção de que aquilo é uma joia, a percepção de que aquilo vale muito. Então, todo marketing, todo branding,
tudo que é criado para aquilo valer muito pode ser destruído com a pessoa errada usando. Porque vai começar a atrair pessoas que não condizem com o que aquela marca deseja. Entende? Sim. Então isso pode ser destruído. Em relação à PNL, a PNL pode sim ajudar as pessoas a mudarem os comportamentos, os pensamentos, as crenças. Como que a gente faz isso? A gente faz isso primeiro aprendendo a mudar isso de uma forma simples. Ou seja, eu posso, por exemplo, mudar o que eu falo. Mudar o que eu costumo falar, geralmente, pode mudar a minha crença através da repetição. Por exemplo, às vezes eu posso falar assim, usar a frase... eu não consigo gravar vídeos. A linguagem, ela vai aprisionar a pessoa. Porque se ela verbaliza, é porque ela acredita naquilo. Se eu mudo a frase, mesmo que eu não acredito, conforme eu vou repetindo aquela frase, e eu vou começando a internalizar aquilo, internamente eu consigo mudar essa sensação. Porque quando eu falo eu não consigo gravar vídeos, eu sinto algo. Se eu sinto algo, significa que eu posso mudar esse sentimento, essa sensação física que eu tenho. Um exemplo. Vamos fazer um exercício para ficar mais fácil? Vamos lá. Então, imagina que você chegou em casa. Se o Léo quiser fazer também, é bem fácil. Você pode fazer isso com olhos abertos ou com os olhos fechados. Tá. Que fica mais fácil. Aí você imagina que você está chegando em casa. Você saiu do podcast, tá um calor, meu Deus, tá um calor, você tá de blazer, cada vez vai ficando mais quente. Você vai chegando cada vez mais próximo da sua casa, até que você entra, vai até a cozinha, tem uma grande ideia, tá muito calor. Você abre a geladeira, você procura dentro da geladeira um limão. Esse limão, você pega o limão, vai até a pia, começa a cortar esse limão em várias rodelas. Em algum momento você tem uma grande ideia. Vou colocar esse limão na boca. E você começa a mastigar esse limão e vai descendo o suco pela boca, ele escorre um pouquinho, você tem a ideia de colocar mais um limãozinho na boca, com casca e tudo dessa vez. Você mastiga esse limão, até que você abre os olhos. Salivou? Nossa, sim! Por que saliva? Porque o que você imagina tem impacto na reação do teu corpo. Uau! Agora você imagina se você... tem, por exemplo, uma imagem de um acidente, uma imagem de alguém que te bateu, uma imagem de alguém que te abusou de você, de forma verbal, física. Quando você acessa essa imagem, essa representação interna que você tem, você sente. E no sentir, você faz ou não faz. Então, o que a PNL vem ajudar a pessoa a reprogramar? As imagens que ela tem, os sons que ela escuta, esses diálogos que a gente tem e essas sensações. A gente chama isso de representação interna. Por exemplo, se você pensar no teu pai e na tua mãe, como que está a imagem dos seus pais na sua cabeça? Quando você pensa neles. Eu penso? Sempre boa, né? Pra mim foi maravilhoso. Como que tá o rosto deles? Feliz. Feliz. Aqui tá feliz na minha cabeça. Tá feliz, isso é muito bom. Mas pode ser que tenha alguém que pense no pai e na mãe. Meu pai tava com cara de cansado. Minha mãe tá triste. Meu pai tá triste. Meu pai tá sempre preocupado. E essa imagem influencia a tua vida. Então, na hora de você tomar uma decisão, a gente vai entrar num outro campo, né, que é falar de constelação, de você alinhar a hierarquia da família. A hipnose, ela tá ligada, mais ou menos? Porque tem muita gente que acha que a PNL ou a hipnose é algo espiritual e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho para desmistificar isso. Tá, o que é hipnose? Você agora, assistindo esse vídeo, você está em hipnose. Você está numa concentração. Você está prestando atenção e tudo que está fora de você está desligado. Quando você foca os seus olhos nos meus e a gente se conecta e você esquece que tem gente passando, que às vezes até que o Léo tá ali, você está conectada, você está no momento aqui agora. Você está em hipnose. Quando você está assistindo um filme e é aquele filme de ação e do nada explodiu, você tomou um susto. Por que você assustou? Se é um filme. Porque naquele momento você está em hipnose. Então, a hipnose é quando você está mais dentro de você. A PNL é mais quando você está mais fora de você.
Entendeu a diferença? É muito sutil. Eu posso fazer a hipnose com você com os olhos fechados e você vai criar um filme na sua cabeça. E esse filme vai te fazer sentir. Entende? Entendeu? Você... A mesma coisa do limão. Você fechou os olhos, você não estava na sua casa. Você não tinha um limão, mas você sentiu a boca salivar. É a mesma coisa a hipnose. Só que quando você faz a hipnose com um profissional, o intuito dele é te ajudar a criar a cena, para você ressignificar aquela cena, e por ressignificar aquela cena você consegue sentir algo diferente. A PNL, por exemplo, para quem tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, é um bom caminho? Vamos lá. Primeiro a gente precisa definir o que é ansiedade para essa pessoa. Muitas pessoas me procuram e falam assim, Henrique, eu tenho ansiedade. E eu falo, tá, o que é ansiedade para você? Porque às vezes para você, Bárbara, ansiedade pode ser chegar no trabalho e ter um chefe que abusa emocionalmente de você. Então, ir para o trabalho significa sentir ansiedade. Ponto. Ansiedade para outra pessoa pode ser que ela trabalhe num podcast, grave podcast, mas ela tem medo de gravar podcast. Porque às vezes ela tem preocupação se ela vai errar na fala, se ela vai usar o português errado. E essa preocupação gera ansiedade. Então, o primeiro ponto é definir o que é ansiedade. Definir o que é depressão para você. Definir o que é... Saca? O que dispara essa síndrome do pânico em você? Eu já tive alunos que tinham fobia, por exemplo, de cobra. Outros têm uma fobia de lembrar de determinada pessoa. Então, a PNL vem para a gente modificar a cena interna, modificar essas imagens, esses sons, essas sensações, esses significados, para que essa pessoa possa sentir diferente. Um exemplo, alguém que tem medo de sapo, de cobra, de falar em público. O que significa isso para essa pessoa? Se a gente muda o significado, falar em público significa medo. E se a gente mudar isso internamente, mudar as frases e falar que isso é divertido, como ela vai se sentir? Se não tem mais aquela sensação ruim, ela vai conseguir fazer. Claro que para guiar um podcast assim como você faz, brilhantemente, falando super bem, você tem prática. Sim. Além de uma habilidade que é natural, você tem prática. E as pessoas acham que às vezes só tirar o medo vai vir a prática. Não, gente. Você precisa gravar 200 horas aqui, 300 horas, 400 horas de podcasts semanais para você falar nessa habilidade que a Bárbara tem. Então, é a união de vencer o medo com a habilidade. E em relação à ansiedade é isso. A gente define, a gente acessa o que está causando, disparando essa sensação para a gente poder ressignificar, mudar. Aí a gente vai entrar em técnicas como ancoragem, alteração de submodalidades, que é alterar essas imagens. No exemplo, você pensou no limão. Vou te ensinar o que é isso. Limão. Qual que era a cor do limão? Verde. Verde. E ele tinha ondulações ou ele era bem lisinho? Bem lisinho. E o seu limão, Léo? O seu tinha ondulações. Entende? O meu limão também tem umas ondulações. Algumas pessoas podem pensar no limão laranja. Sabe aquele limão laranja? Não, aquele limão laranjinha, assim. Que... Tem um amarelinho. Tem um amarelinho, siciliano. Essa é a forma que você representa o limão. Então, a gente altera. Por exemplo, você pode imaginar o mesmo limão agora roxo. Você pode mudar a imagem do limão. Pô, limão roxo não existe. Legal, mas quando a gente faz isso, a gente altera o significado da imagem. Então, se a pessoa tem uma cena de alguém... Eu tenho um amigo que ele falou, cara, um cara me deu um tapa quando eu era criança e até hoje eu tenho raiva desse cara. Caramba. Falei, cara, mas e aí? Como que você pensa no cara? Eu lembro dele dando tapa e eu voando no portão. Falei, e se você alterar essa cena, imagina outra coisa. E fui indicando o que ele podia pensar em taraná. Ele falou, putz, cara, agora eu não sinto mais a raiva. Que bruxaria é essa? Falei, quando você altera a imagem, altera o significado. Quando você altera o diálogo interno, altera o significado. Você pode ter a voz de alguém gritando com você, te humilhando. Mas se você fizer a voz do Mickey Mouse e ele falando a mesma coisa, não vai ter o mesmo significado. Muito legal. Você altera como o teu corpo vai reagir diante daquela informação. Então, é programação, né, dos programas que você carrega, neuro, de como isso você atribui os significados para tudo, e linguística, tá relacionada à linguagem. Como você comunica isso.
Eu consigo identificar quais são as crenças, quais são os seus valores e o que está te impedindo diante daquilo que você verbaliza. E, por exemplo, para a pessoa fazer essa ressignificação, ela faz isso em um dia, numa sessão, ou não? Dependendo da situação, ela precisa fazer isso várias vezes até ela conseguir Vamos lá. sentir outra coisa, assim. A crença é o que direciona a nossa vida, certo? Se eu acredito, funciona, certo? Se eu acredito que eu posso resolver em 1 segundo, eu vou resolver em 1 segundo. Se eu acredito que eu preciso de várias sessões, eu vou resolver em várias sessões. Ah, Henrique, mas que maluco isso. É uma decisão. Se Jesus isso? falou assim, a tua fé te salvou, é a tua fé, não é a minha. É a tua fé, não é a do terapeuta. O terapeuta guia. Mas se a pessoa engaja no processo, ela obtém o resultado mais rápido. Um exemplo, aí vamos falar da autoridade, que você perguntou se isso tinha efeito. Quando eu fiz o meu treinamento presencial, o Reprograme Sua Mente, a gente chegou no momento e a aluna contou que ela tinha muito medo de viajar de ônibus, ela sentia uma fobia, um pânico danado, e eu ia começar a técnica com ela. Ela fez assim, tocou na minha mão, e eu nem comecei a técnica, ela falou, nossa, meu Deus, funcionou muito. Aí eu falei, meu Deus, na hora... Aí eu lembrei dos ensinamentos dos professores, né? Não importa o que você pensa, o que importa é o que a pessoa sente. Sentindo. Eu falei, nossa, que bom que deu tanto resultado rápido para você. A percepção que ela tem do Henrique conseguir gerar essa transformação nela, gerou a modificação dentro dela. Não o que eu falei, não interessa. É o quanto aquela pessoa acredita que você pode ajudar ela. Aí vem aquele cara do joguinho. Ele fala, pode pôr o seu dinheiro, que você vai conseguir retornar 100 vezes mais. Então, essa autoridade, que não precisa ser dita, né? Eu não preciso falar, eu sou uma autoridade. Essa pessoa que me conhece, ela sente isso. E isso pode gerar transformação. Por isso que você que é terapeuta, palestrante, comunicador, que é apresentadora, essa autoridade que você tem, quando alguém confia em você e você fala, vai dar certo, se ela tem essa crença de que você pode ajudá-la, vai dar certo. Que louco isso, né? É muito louco. É até bíblico também que fala, assim como você se imagina, assim você vai ser, assim você é. E realmente, né, a maioria das pessoas que chegaram no topo, né, do sucesso ou de algo que buscaram, você pergunta para a pessoa, como é que você fez para chegar lá? E uma das coisas que a pessoa fala, acredite no seu sonho. Essa frase é clichê. Acredite no seu sonho. Acreditar, ter fé, buscar esse lugar. Então, eu acho que é isso, né? Acho que talvez a gente quer algumas coisas pra gente. Você foi cantor, né? Você teve que abrir mão da sua carreira, talvez para viver o propósito que realmente é o teu propósito hoje. E que daqui, talvez, 10 anos, você vai cantar. Você não sabe. Mas você teve, e às vezes até viver isso para ressignificar, né, o que aconteceu com você dentro do processo da música. Então é muito interessante isso, né? Quais que são assim os erros mais comuns que você encontra nos teus pacientes sobre essa relação dos hábitos, até mesmo das pessoas do próprio brasileiro mesmo? Vamos lá, o brasileiro ele é muito imediatista, né? Ele quer as coisas para ontem. Então, vou falar de carreira. Quando a pessoa quer uma carreira, ela quer essa carreira para amanhã. Ela quer estar em cima de um palco amanhã. Ela quer estar apresentando um podcast amanhã. Ela pode, se ela fizer isso na casa dela, entendendo que a audiência não vai ser tão grande. Ela não entende que ela precisa passar por um processo de amadurecimento, de crescimento, de aprendizagem, para ela chegar aqui e poder fazer o que você faz. Ela não tem a paciência de maturação, de aprendizado, para poder chegar no momento que ela pode fazer com tranquilidade. Um exemplo, eu quando comecei a gravar meus vídeos, eu gaguejava. De vez em quando ainda dá uma pipocadinha, mas eu tenho paciência comigo, eu sou gentil comigo. Eu falo, cara, continua, calma, respira, treina. Então, eu acho que as pessoas precisam de direcionamento. Então, para os alunos que escutam o que eu falo, para os alunos que escutam o direcionamento, eles têm muitos resultados. Tem alunos que fazem 10, 20, 30 mil reais trabalhando de casa. Tem alunos que saíram do interior e foram morar em Floripa. E hoje, todo dia faz caminhada na orla e trabalha. Trabalha muito. Sim. Mas faz acontecer.
seguir o passo a passo. Então, quando o milionário, o bilionário, ele fala assim, ó, acredite nos seus sonhos, isso é básico. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Eu comecei a construir uma casa no interior de São Paulo, na represa Jurumirim. E quando eu comecei essa casa, eu não tinha o dinheiro para toda a construção da casa. Só que, olha a crença. Uma crença que eu aprendi na igreja, né? E venho fortalecendo essa crença. Deus fala assim, que se Ele te deu uma visão, Ele vai dar a provisão. O que significa isso? Se você imaginou esse negócio, se você colocou no papel, se você criou uma estratégia para conseguir esse negócio, você vai conseguir. Visão é para onde eu estou indo e Ele diz que você vai conseguir chegar lá se você acreditar. Mas você tem que acreditar. O que é acreditar? Acreditar é quando você não tem dinheiro para pagar o pedreiro, mas você acredita, você cria um movimento, vai atrás dos seus clientes e faz vendas. Aquela venda vai vir. Ela vai surgir. É quando Deus fala assim, que se você colocar os pés, o chão vai surgir. Mas você tem que pôr o pé. É quando ele fala assim, para você bater na porta, que a porta vai se abrir. Mas tem gente que nem bate na porta. Vai lá, grava seu primeiro stories. Ai, tenho vergonha, não bateu na porta. Vai lá falar com aquele cliente, não bateu na porta. Vai lá gravar aquele podcast, não bateu na porta. Como a porta vai abrir para você se você não bate nem na porta? Então, isso são crenças, tá? Que para algumas pessoas funcionam, para outras pessoas não. Então, quando você começa um movimento, eu vou fazer isso dar certo, em nenhum momento você pode duvidar que vai dar certo. Aí eu escutei um negócio muito legal esses dias, que é assim, que se algo for fácil, você faz com facilidade. Se algo for difícil, você vai fazer com dificuldade. Mas se for impossível, isso é um chamado de Deus para a sua vida. Porque se é impossível, é Ele que vai movimentar para fazer acontecer. Mas se você não bater na porta, se você não colocar os seus pés onde o chão não existe, se você não acreditar na visão, você não vai conseguir. Então, se você acreditar na visão, se você colocar o pé, se você bater na porta, ela vai surgir. Mas você precisa estar em movimento, com estratégia, intencionalidade, para esse negócio dar certo. Muito legal, hein? Isso aí é um corte, hein? Isso que ele falou aqui é um corte, porque realmente a gente coloca muitas crenças e limitações naquilo que às vezes é o nosso propósito, já está determinado para a gente viver. Mas aí é tanta gente fala, isso não vai dar certo, mas isso é difícil. Mas se você for realmente ficar ouvindo as vozes por aí, a gente não vai produzir nada. Ou ficar no passado, muita gente fala, quando eu tinha 15 anos, o cara tem 50 anos, ele tá nos 15 ainda. 15. Eu fui feliz, hoje eu não sou mais. Gente, eu acho que a gente tem esse saudosismo muitas vezes pelo passado, né? Pelas aí glórias, quando você tinha 15, você era feliz, você falava, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, assim, eu acho que são fases, a gente precisa entender que é só hoje que a gente tem, que a gente pode pegar tudo que foi ruim e ressignificar. Claro que dentro de todas as possibilidades. E hoje existem tantas ferramentas, como o Henrique está colocando aqui. Então, assim, é isso. Se você não quiser, você vai continuar aí, né? Na tua banheira quentinha de decepções. Né? Então, eu acho que é isso. Primeiro é querer, né? Depois procurar alguém que possa te ajudar nesse sentido. E quebrar essas crenças, quebrar esses traumas, né? E se espelhar em pessoas que já estão um passo à frente, né? Eu acho que isso é muito, muito bacana. Porque tem gente que fala assim, eu não vou olhar para essa pessoa e tal. Mas não, você tem que andar com pessoas melhores que você, para você poder evoluir, né? Eu tenho certeza que você, quando começou a mudar, você foi buscar pessoas melhores que você, né, Henrique? Pensa o seguinte, 95% das nossas decisões, elas são inconscientes. Ou seja, 95% do que a gente faz já está funcionando no automático. Então, significa que se eu estou dentro de um ambiente de pessoas que têm mais resultados que eu vou modelar o comportamento dessas pessoas e vou replicar. Se eu ando... Vamos dar um exemplo. Se eu ando com tubarão, eu sou tubarão. Se eu ando com papagaio, eu sou falador. Saca? É assim. Se você colocar alguém que... Como eu sou um ex-caminhoneiro, para andar com pessoas que são milionárias, eu vou começar a pegar tantos códigos, tantos cortes, tantas ideias ali daquelas pessoas, e que se eu inserir isso na vida, se eu usar isso na minha vida, se eu colocar isso em prática,
não tem como não obter resultados. Eu vou dar um exemplo de uma única dica que eu recebi do influenciador muito famoso na internet, que ele disse assim: você precisa investir 10% do seu dinheiro em networking. E eu fui buscar esse negócio. Eu sou curioso. Eu falei, primeiro eu quero entender o que é networking. Você sabe o que é networking? A gente ouve falar, né? Que fala que é aquele negócio de você conhecer pessoas novas e tal. É isso? Não? Vamos lá. Net vem de rede. Working é trabalhando, né? Mas vamos colocar work, trabalho. Rede de trabalho. Rede de trabalho significa que você cria uma rede de pessoas que trabalham para você e você para elas. Como assim trabalho para elas? O Léo tem um podcast. Todo influenciador que eu conhecer, eu vou direcionar para o Léo. Você tem uma empresa de mármores. Eu tenho um segundo negócio de móveis planejados. Eu vou indicar todos os meus clientes para você. A gente gera referência de qualidade para essas pessoas, para que você prospere, para que você ative o dar e receber e também me traga muitos clientes. Então, networking não é só sobre conhecer pessoas, é sobre a rede que se ajuda a crescer e prosperar. Só essa dica me gerou no ano passado R$800 mil a mais em faturamento, por estar inserido num ambiente de networking. Agora, com mais recursos, você pode inserir o seu negócio, inserir você dentro de ambientes de pessoas que faturam muito mais do que eu, para que eu possa aprender e também surfar um pouquinho nessa onda. Porque se eu estou dentro de ambientes que pessoas têm oportunidades gigantes, essas pessoas vão passar para quem? Para quem faz parte do grupo. Com certeza. Então, você está inserido dentro de um grupo de networking, você gerar negócios para os seus amigos, para os seus parceiros, isso faz de você alguém mais próspero. Porque se pessoas próximas de você estão prosperando, você vai estar também. Então, não é um jogo só de receber, é um giver's gain, é dar e receber, ganhar contribuindo. Então, são dicas, né? Se a pessoa vai usar a partir de agora ou se ela vai guardar na gaveta, aí é uma escolha dela. E eu sei que para mim funcionou e é isso que eu estou fazendo agora. Muito bacana. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu sempre deixo a nossa última perguntinha e é uma perguntinha pessoal que eu quero saber de você. Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem do Henrique? Bom, eu gostaria que as pessoas lembrassem do Henrique como um marido fiel, que dá a vida pela esposa, que faz tudo para conquistar todos os sonhos que ela tem, ajudar ela a conquistar todos os sonhos. Eu gostaria que minhas filhas olhassem para mim como um homem digno, que elas refletissem o homem que eu sou para encontrar um marido melhor do que eu, que elas possam ter muitos filhos, que a gente possa se encontrar num domingo juntos, que a gente possa dar risada, fazer um churrasco. Eu gostaria que as pessoas me vissem assim, como alguém que teve uma família, que cuidou da família, que cuidou dos filhos e que foi fez um bom combate, que criou vários negócios, que ajudou muitas pessoas a prosperarem, que ajudou toda uma nação a desenvolverem a mente para poder ir na direção certa. Porque eu sei, se eu, ex-caminhoneiro, sair do nada, conseguir mudar a minha vida, ainda estou num percurso que ainda ele é bem longo, mas sei para onde eu estou indo, eu sei que você que está do outro lado também pode. Então eu gostaria que você visualizasse isso em mim, alguém que ainda é muito pequeno, mas que tem uma visão muito grande. E que se você se sente pequeno também, entenda que se você tem uma visão, e se você acredita nela, você vai conseguir também. É isso que eu espero, assim, que as pessoas tenham uma visão muito boa. Muito legal, muito bom. Olha, Henrique, quero te agradecer. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Quero que você deixe suas redes sociais para quem está nos assistindo e quiser mais informações sobre o teu trabalho, quiser acompanhar um pouquinho também e aprender a mudar essa mentalidade. É isso. Bom, meu Instagram é @vivapnl. E se você quiser me conhecer, pode mandar uma mensagem, a gente conversa, bate um papo e vamos se ajudando aí. Muito legal! Obrigada a você que ficou com a gente aqui até o finalzinho. Lembrando que a gente volta com mais podcasts para vocês. Obrigada, Henrique! Obrigado, Bárbara. Obrigado, até pessoal. Até o nosso próximo podcast. Beijo! Tchau, tchau.